Olá, pessoal, sejam bem-vindos à terceira aula de Contabilidade Intermediária 2. Eu sou a professora Neire Laine e hoje eu estou aqui para falar sobre a demonstração dos lucros ou prejuízos acumulados. Mas antes de nós começarmos o conteúdo, eu gostaria de lhes contar que hoje é quinta-feira. E quinta é dia de quê? Isso mesmo, quinta é dia de TBT, hashtag TBT. Eu vou compartilhar com vocês aqui uma foto que me traz ótimas lembranças. É uma foto recente, porque é uma lembrança dessa semana, sabe? Mas eu fiquei tão empolgada, mas tão empolgada que eu não pude deixar de compartilhar. Vamos dar uma olhadinha? Olha aí. Achou que era uma praia, né? Uma paisagem. Saudade de viajar, né, meu filho? Saudade, né? Mas não. TBT de uma pessoa nerd como eu só pode ser relacionado à contabilidade. Olha que coisa linda, pessoal. Não, dá uma olhada. Veja se isso não traz boas lembranças. Isso é tudo que nós vivemos nessa semana. Olha lá. Resultado abrangente é igual resultado líquido mais outros resultados abrangentes. E olha, cada coluna vai trazer o detalhamento do conceito. Então, nós temos a coluna do resultado abrangente, a coluna do resultado líquido e a coluna dos outros resultados abrangentes. Essa fotinha mostra bem o que nós vivemos na última semana, o que eu vivi elaborando as aulas para vocês e o que vocês provavelmente devem ter vivido nos momentos em que estavam estudando o conteúdo ou realizando os exercícios. Então, eu acho que ela pode ser útil quando vocês forem estudar para a prova, ok? Então, vamos começar o nosso conteúdo. Hoje, nós vamos falar sobre a demonstração dos lucros ou prejuízos acumulados. Então, a primeira coisa que você precisa saber é quais são as mutações que afetam a conta lucros ou prejuízos acumulados. Isso é a primeira coisa que você precisa se preocupar. Então, vamos dar uma olhadinha. A primeira coisa que afeta a conta lucros ou prejuízos acumulados é a apuração do resultado do exercício. Então, quando uma empresa apura o resultado líquido do exercício, ela encerra o ARE, lembra? É um razonete do ARE, né? Da apuração do resultado do exercício. Então, a empresa encerra o ARE e esse saldo vai para a conta lucros ou prejuízos acumulados. Então aqui, nessa primeira contabilização, eu coloquei o caso de uma empresa que teve lucro. Como é feito o encerramento dessa conta então? Há um débito no resultado do exercício do período e há um crédito em lucros ou prejuízos acumulados. Então, quando a empresa tem um lucro, o patrimônio líquido da empresa aumenta, porque a empresa classifica esse valor em lucros ou prejuízos acumulados, tá? Então, a primeira coisa que afeta lucros ou prejuízos acumulados é a apuração do resultado líquido do exercício, tá? Outra coisa que afeta a conta lucros ou prejuízos acumulados é a constituição das reservas. Então, quando a empresa tem um saldo lá na conta lucros ou prejuízos acumulados, ela precisa dar um destino para esse saldo. Então, ela pode constituir reservas, ela paga dividendos, ela pode aumentar o capital da empresa, ela tem várias opções. Olha o lançamento contábil da constituição de uma reserva. A empresa debita lucros ou prejuízos acumulados e credita reserva de lucro. Então, pode ser qualquer uma das reservas de lucro. Então, a empresa tira esse valor de lucros ou prejuízos acumulados e coloca esse valor na conta da reserva. Ela aumenta o valor da reserva ou constitui uma nova reserva de lucro, tá bom? Por que eu estou reforçando isso? Porque quando nós estivermos trabalhando com a DLPA, você tem que lembrar que uma constituição de uma reserva reduz o valor da conta lucros ou prejuízos acumulados, combinado? E quando ocorre a reversão da reserva? É justamente o contrário, né? O que está acontecendo? Você está retirando o valor da reserva e colocando esse valor de volta na conta lucros ou prejuízos acumulados.
Então, se uma empresa faz uma reversão de uma reserva, o que ela está fazendo? Ela está debitando a conta reserva de lucro, pode ser qualquer uma delas, e vai creditar lucros ou prejuízos acumulados. Então, se uma empresa faz uma reversão de reserva, ela debita a reserva de lucros e credita lucros ou prejuízos acumulados. O que está acontecendo aqui? A empresa está tirando esse valor da reserva e colocando esse valor na conta lucros ou prejuízos acumulados. Então, na ótica da DLPA, a reversão de uma reserva entra positivo, entra aumentando a conta lucros ou prejuízos acumulados, tá bom? Então, vai guardando essas informações. Distribuição de dividendos também afeta a conta lucros ou prejuízos acumulados, né? O que ocorre? A empresa tira o valor da conta lucros ou prejuízos acumulados e distribui para os seus acionistas. Então, quando uma empresa distribui dividendos, ela faz o seguinte lançamento contábil. Ela retira esse valor da conta lucros ou prejuízos acumulados, ou seja, ela faz um débito nessa conta e credita dividendos a pagar, tá? Então, quando há uma distribuição de dividendos, você tem que lembrar que isso reduz a conta lucros ou prejuízos acumulados, ok? A empresa pode destinar uma parte do lucro para aumentar o seu capital. Então, olha o que acontece. Ela retira esse valor da conta lucros ou prejuízos acumulados e coloca esse valor lá no capital social. Então, olha lá. Debita lucros ou prejuízos acumulados e credita capital social. Então, quando você se deparar com uma situação em que uma empresa incorpora uma parte do lucro ao valor do capital social, você tem que lembrar que essa operação está reduzindo a conta lucros ou prejuízos acumulados. Portanto, ela entra na DLPA com um sinal negativo, tá bom? Os outros itens que afetam a conta lucros ou prejuízos acumulados e que nós vamos trabalhar na nossa disciplina estão associados com os ajustes de exercícios anteriores. Basicamente, nós vamos trabalhar com dois tipos de ajustes: aqueles relacionados às mudanças de políticas contábeis e aqueles relacionados com a retificação de erros. Aqui no caso da mudança de uma política contábil, pode ocorrer, por exemplo, de uma empresa que utilizava o PEPS passar a utilizar o custo médio. Pode acontecer, né, pessoal? A gente sabe que tem a questão da uniformidade, etc., mas uma empresa tem a liberdade de mudar a forma de apurar o custo das mercadorias vendidas. Ela tem esse direito. Então, se uma empresa muda do PEPS para o custo médio, você concorda comigo que essa mudança vai impactar o valor do CMV da empresa? Lembra quando você estudava lá em Contabilidade Introdutória 2 as formas para apurar o CMV de uma empresa? E aí você fazia um quadrinho com o PEPS, fazia um quadrinho com o custo médio. Se você utilizasse dois métodos diferentes em um mesmo exercício, você chegaria a resultados diferentes. Porque o CMV, quando você utiliza o PEPS, é diferente do CMV de quando você utiliza o custo médio. E é por isso que quando ela faz essa mudança de método, ela precisa registrar o impacto dessa nova escolha contábil lá no resultado da empresa. Só que ela não pode lançar no resultado do exercício. Por quê? Porque isso não é algo relacionado com o resultado do exercício. É relacionado com resultados anteriores. Então, o que ela faz? Ela lança isso em lucros ou prejuízos acumulados. E esse impacto pode ser positivo ou pode ser negativo. Por isso eu coloquei aqui, né? A empresa pode debitar lucros ou prejuízos acumulados e creditar a conta correspondente, ou pode creditar lucros ou prejuízos acumulados e debitar a conta correspondente, tá? Se a empresa teve um impacto que aumenta o resultado, então ela vai creditar lucros ou prejuízos acumulados. Se ela teve um impacto que reduz o resultado, então ela vai debitar lucros ou prejuízos acumulados.
Tudo isso depende do impacto que essa mudança de política contábil gerou no resultado da empresa, tá bom? Outro ajuste de exercício anterior é a retificação de erros. Por exemplo, uma empresa pode ter esquecido de registrar a receita de vendas do ano passado. E agora ela encerrou o resultado do exercício, ela não pode voltar no ano passado e lançar essa receita de vendas lá, porque já encerrou, já apresentou a demonstração do resultado do exercício. Então, o que ela pode fazer? Ela pode ignorar essa nota ou ela tem que fazer algum ajuste. A opção de ignorar a nota não faz sentido, ela não pode fazer isso. Então, qual que é a opção que resta para a empresa? Fazer esse ajuste diretamente na conta lucros ou prejuízos acumulados. Então, se a empresa esqueceu de lançar uma receita no ano passado, o lucro do ano passado ficou menor. Então, para ela ajustar nesse ano, ela vai lá e aumenta o saldo da conta lucros ou prejuízos acumulados. Então, a retificação de erros nada mais é que a empresa reconhecendo na conta lucros ou prejuízos acumulados alguma despesa ou receita que já deveria ter sido reconhecida no exercício anterior ou nos exercícios anteriores, tá bom? Então, pode ocorrer um débito em lucros ou prejuízos acumulados e um crédito na conta correspondente. Se essa retificação for uma despesa, por exemplo, e tiver que reduzir o lucro, ou pode ocorrer um crédito em lucros ou prejuízos acumulados e um débito na conta correspondente, se esse erro for relacionado com uma receita de algum exercício anterior que agora precisa aumentar o lucro, tá bom? Então, basicamente, esses são os itens que você precisa se preocupar na demonstração de lucros ou prejuízos acumulados, tá bom? O fechamento lá do ARI, a apuração do resultado do exercício, a constituição e a reversão de reservas, a distribuição de dividendos, a incorporação de uma parcela do lucro ao capital social e os ajustes de exercícios anteriores. Basicamente, 2. Uma mudança de política contábil ou uma retificação de erros. Combinado? Bom, qual que é a finalidade da demonstração dos lucros ou prejuízos acumulados? A DLPA tem a finalidade de demonstrar a movimentação da conta lucros ou prejuízos acumulados. Quais são essas movimentações? São essas que nós acabamos de falar, todas elas. O resultado do período, as transferências e reversões para reservas, distribuições de lucros, parcelas destinadas ao aumento de capital, mudanças de políticas contábeis e uma retificação de erro imputável a determinado exercício anterior que não possa ser atribuído a fatos subsequentes. A DLPA deve ser feita após todos os ajustes finais, ou seja, após elaborar o balanço patrimonial do exercício. A empresa primeiro precisa fechar o balanço patrimonial do exercício, fechar a demonstração do resultado do exercício, para depois fazer a DLPA, tá? A DLPA ela mostra as movimentações da conta lucros ou prejuízos acumulados, certo? E a demonstração das mutações do patrimônio líquido mostra as mutações de todo o patrimônio líquido, não é? Como lucros ou prejuízos acumulados está dentro do patrimônio líquido, a demonstração dos lucros ou prejuízos acumulados também pode estar dentro da DMPL, tá? Então, as empresas que são obrigadas a elaborar a DLPA, elas podem simplesmente fazer a demonstração das mutações do patrimônio líquido. É muito mais fácil, né? Porque já mostra a demonstração completa, englobando as mutações de todo o patrimônio líquido e não apenas as mutações da conta lucros ou prejuízos acumulados, ok? Bem, essa é a estrutura da demonstração dos lucros ou prejuízos acumulados. Essa é a carinha da DLPA. Agora eu vou passar linha por linha para que você comece a se familiarizar com as contas que compõem essa demonstração, tá? Olha lá, inicialmente você tem que descobrir o saldo inicial da conta lucros ou prejuízos acumulados. O que você quer com a demonstração dos lucros ou prejuízos acumulados?
mostrar quais foram as variações dessa conta em um determinado período. Então, você tem que mostrar o saldo no início do período era esse, e o saldo no final do período é esse. O que aconteceu para o saldo sair daqui e vir para cá? São as variações. Você tem que mostrar essas variações na DLPA, tá bom? Olha lá, o saldo inicial em 2018 era 180 mil de prejuízo. A empresa tinha um prejuízo de 180 mil reais. Só que houve uma mudança de política contábil em 2018. A empresa saiu do PEPS e passou a utilizar o custo médio. Se a empresa já utilizasse o custo médio nos períodos anteriores, o prejuízo acumulado dela não seria 180 mil reais. Na verdade, ela nem teria prejuízo, porque se ela utilizasse o custo médio, o resultado dela seria 220 mil reais maior do que o que realmente foi. Então, o que a empresa tem que fazer aqui agora? Ela precisa consertar isso. Ela precisa que o resultado dela reflita a realidade, a nova realidade, a realidade utilizando o custo das mercadorias vendidas. Então, como que ela pode fazer esse ajuste de exercícios anteriores? Se utilizar o custo médio aumenta o resultado da empresa, então aumenta a conta lucros ou prejuízos acumulados. Então, olha o que ela faz aqui, ó. Ela coloca 220 mil reais com um sinal positivo. Olha lá, 220 mil reais com um sinal positivo. O que isso quer dizer, Neire? Quer dizer que em 2018 a empresa terminou o seu balanço patrimonial com um prejuízo de 180 mil reais. Mas se ela já estivesse utilizando o custo médio em vez de utilizar o PEPS, ela não acabaria com esse prejuízo de 180 mil reais. Ela acabaria com um lucro de 40 mil reais, tá? Neire, como você conseguiu achar isso? Olha, 220 mil menos 180 mil reais. Tá? Então, ela acabaria com um lucro de 40 mil reais. Então, como que a empresa faz um ajuste de exercícios anteriores? Ela vai lá e coloca, então, esse impacto positivo da mudança de um critério para o outro aqui na conta lucros ou prejuízos acumulados. Ela ajusta a conta lucros ou prejuízos acumulados para que ela reflita essa nova realidade. Então, agora, a nova realidade da conta lucros ou prejuízos acumulados é que tem lá um saldo de 40 mil reais. Um saldo com um sinal positivo, tá bom? O que mais que aconteceu? Em 2018 houve uma reversão de uma reserva de lucro. O que é uma reversão de reserva de lucro? A empresa retirou 160 mil reais da conta reserva de lucros a realizar e colocou esse valor na conta lucros ou prejuízos acumulados. Então, note que reversão de reserva aumenta o saldo da conta lucros ou prejuízos acumulados. Por isso, a empresa colocou 160 mil reais na DLPA com um sinal positivo, tá bom? Então, o novo saldo da conta aqui agora, ó, tinha 180 mil de prejuízo, a empresa foi lá e fez um ajuste de 220 mil reais, depois fez um ajuste de 160 mil reais. Agora, o novo saldo da conta é 200 mil reais, com um sinal positivo. A empresa saiu do prejuízo e veio para o lucro, tá bom? O que mais que ocorreu nesse ano? No final do exercício, a empresa apurou um lucro de 300 mil reais. O lucro aumenta o saldo da conta lucros ou prejuízos acumulados. Então, a empresa foi lá e colocou esses 300 mil reais do lucro líquido do exercício com um sinal positivo. Olha lá, aumentou 300 mil reais lá na conta lucros ou prejuízos acumulados. Então, o saldo agora da empresa, ó, é 500 mil reais. Ela precisa destinar esses 500 mil reais agora, porque ela saiu do prejuízo e agora tem um lucro de 500 mil reais. Como que essa empresa destinou esses 500 mil reais? Olha lá, ela colocou 170 mil reais em reservas de lucros, diversas reservas.
Reserva legal, reserva estatutária, reserva para contingências, reservas de lucros a realizar, reserva de lucros para expansão. Então, ela distribuiu dos 500 mil reais que ela tinha, ela distribuiu 170 mil para as reservas. O que seria esse distribuir? Seria retirar esse valor da conta lucros ou prejuízos acumulados e colocar esse valor na conta da reserva. Então, se a empresa retirou esse valor da conta lucros ou prejuízos acumulados, ela coloca esse valor aqui na DLPA com um sinal negativo, tá bom? Então, esses 170 mil aqui, ó, estão aqui com um sinal negativo, tá? O que mais que ela fez? Ela também destinou uma parte desse dinheiro para os acionistas. Então, ela distribuiu 150 mil reais em dividendos. O que seria essa distribuição, então? A empresa retira esse valor da conta lucros ou prejuízos acumulados e coloca esse valor lá na conta dos dividendos. Dividendos a pagar. Coloca esse valor na conta dividendos a pagar. Então, pessoal, se a empresa retirou esse valor da conta lucros ou prejuízos acumulados, ela coloca o valor dos dividendos aqui com um sinal negativo, tá bom? Com um sinal negativo. O que mais que ela fez? Ela também incorporou uma parcela do valor que ela tinha na conta lucros ou prejuízos acumulados lá no capital social. Então, o que seria isso? Ela retirou do valor da conta lucros ou prejuízos acumulados 180 mil reais e colocou lá no capital social. Se ela retirou da conta lucros ou prejuízos acumulados, ela coloca esse saldo de 180 mil reais aqui com um sinal negativo. Então, olha que legal a demonstração dos lucros ou prejuízos acumulados. Ela mostra a formação do saldo da conta de lucros ou prejuízos acumulados e mostra também a destinação desse saldo, até a empresa chegar aqui no saldo final de zero. Não tem saldo na conta lucros ou prejuízos acumulados, porque se trata de uma SA, né, gente? Nós já comentamos que as empresas SAs, elas não podem deixar saldo na conta lucros ou prejuízos acumulados. Elas precisam dar uma destinação para esse saldo. E foi isso que essa empresa fez, ó. Ela teve um lucro e destinou esse valor, tá bom? Então, essa é a DLPA de 2018. Olha aqui, tá vendo que esse saldo final de 2018 foi zero? Esse saldo final de 2018 é o saldo inicial de 2019. Então, olha lá, o saldo inicial da empresa está zerado. Então, vamos ver o que aconteceu. A empresa iniciou um ano com um saldo igual a zero. Só que ela identificou um erro. Ela identificou um erro na contagem dos estoques. Por causa desse erro, o resultado dela do passado ficou 30 mil reais menor do que o que realmente deveria ficar. Então, ela identificou esse erro. Esse erro aí fez com que o resultado dela ficasse menor. Então, ela precisa fazer um ajuste agora para consertar essa situação. Como que ela faz esse ajuste? Ela pode voltar lá na demonstração do resultado do exercício do passado e mudar isso? Não, ela não pode fazer isso, porque a demonstração do resultado do exercício ela é encerrada no final de cada exercício. Então, a empresa não pode voltar no passado. Então, como ela pode fazer esse ajuste? Na conta lucros ou prejuízos acumulados. Então, se o resultado do passado ficou menor, ela precisa arrumar esse resultado agora. Como que ela arruma isso? Ela coloca esses 30 mil reais aqui na DLPA com um sinal positivo, aumentando o saldo da conta lucros ou prejuízos acumulados, tá bom? Então, esse erro aí provocou um impacto positivo de 30 mil reais na conta lucros ou prejuízos acumulados. Em 2019, ela fez uma reversão de reserva também, e eu já falei sobre isso. Quando a empresa realiza a reversão da reserva, o que ela faz? Ela retira esse valor lá da reserva e coloca esse valor na conta lucros ou prejuízos acumulados. Então, ela aumenta o saldo da conta lucros ou prejuízos acumulados. Portanto, o sinal que a empresa usa aqui na DLPA, quando ela está fazendo a reversão de uma reserva, é positivo. O sinal da reversão da reserva é positivo, tá bom?
Nesse ano de 2019, a empresa apurou um lucro líquido de R$400 mil. E ela colocou aqui, então, R$400 mil aqui, aumentando o saldo da conta lucros ou prejuízos acumulados, tá? Professor, e se fosse um prejuízo? Ia entrar com qual sinal aqui na DLPA? Iria entrar com sinal negativo. Porque o que acontece quando a empresa tem prejuízo? Isso reduz o saldo da conta lucros ou prejuízos acumulados, tá bom? Bom, nesse caso aqui então, a empresa teve um ajuste de R$30 mil, uma reversão de reserva de R$20 mil e um resultado líquido do período de R$400 mil. Então, um saldo aí de R$450 mil agora nessa conta. Estou certa? Então, agora o que a empresa precisa fazer? Ela precisa distribuir esse saldo de R$450 mil. Como que a companhia ABC distribuiu esse valor? Ela distribuiu R$250 mil nas suas reservas. Então, R$250 mil foi para as reservas de lucros, R$200 mil foi para os seus acionistas. Então, ela saiu de um saldo que estava zerado e terminou o ano com um saldo zerado. Combinado? Costuma ser assim. Quando a empresa tem lucro, ela tem que terminar o ano com um saldo zerado, tá? Esse saldo final aqui só não vai ser zero se a empresa terminar o ano com prejuízos acumulados. Ela não vai terminar com lucros acumulados, tá, pessoal? Nós estamos lidando com a realidade de SAs, de grandes empresas, tá? Agora, nós faremos 2 exercícios para que você comece a visualizar como elaborar a demonstração dos lucros ou prejuízos acumulados. O primeiro é o caso da companhia Creta. A companhia Creta tinha em 2017 um saldo de 50 milhões na conta de lucros ou prejuízos acumulados. Então, ela tinha um prejuízo de 50 milhões. O capital social da empresa era 200 milhões e o saldo da conta reserva legal era zero. Os seguintes fatos ocorreram em 2018. Então, aqui tem os fatos que ocorreram relacionados à conta lucros ou prejuízos acumulados. E aí o exercício pede: apresente a demonstração dos lucros ou prejuízos acumulados, considerando que a companhia Creta tem 300 milhões de ações. Vamos ver isso. Olha a estrutura da demonstração dos lucros ou prejuízos acumulados da companhia Creta em 31/12 de 2018. Pessoal, a primeira coisa que nós precisamos descobrir é qual o saldo da conta lucros ou prejuízos acumulados. Então, o que nós vamos mostrar aqui? Qual que era o saldo inicial e qual será o saldo final? O exercício até já te deu que o saldo final é zero, porque essa empresa teve um lucro, tá? Mas então nós temos que mostrar como ela saiu desse saldo inicial e chegou nesse saldo final igual a zero. Esse é o nosso desafio, tá bom? Então vamos voltar lá no exercício e descobrir qual que era o saldo inicial que nós temos que colocar aqui. O exercício diz que a companhia Creta tinha em 2017 um saldo de 50 milhões na conta de lucros ou prejuízos acumulados. Ela tinha um prejuízo de 50 milhões. Então, nós precisamos colocar esse prejuízo lá. Vamos lá. Olha aqui, ó, 50. Como a demonstração está em milhões, nós podemos trabalhar aqui só com 50, tá? Fica mais fácil para fazer os cálculos depois. Então, aqui, ó, tem um saldo aqui de 50 milhões na conta lucros ou prejuízos acumulados. Então, o que nós temos que mostrar? Como a empresa saiu desses 50 milhões de saldo nessa conta e chegou aqui a um saldo igual a zero. Como que ela fez isso? Bom, já sabemos o saldo inicial, mas será que esse saldo inicial aqui está correto? Será que ocorreu alguma coisa no ano de 2018 que afetou esse saldo? Talvez uma mudança de política contábil, talvez algum erro que a empresa descobriu. Será que a empresa teve que lançar algum ajuste de exercícios anteriores? Vamos lá no exercício dar uma olhada. Olha aqui, a empresa, houve uma alteração no método de avaliação de investimentos. A empresa saiu do método de custo e foi para o método de equivalência patrimonial.
Essa mudança de método causou aí um impacto positivo no resultado no valor de 70 milhões. Olha aí, pessoal. Se a empresa já utilizasse o MEP no passado, o resultado dela seria 70 milhões maior do que o que realmente foi. Então a empresa precisa fazer esse ajuste agora para representar essa nova realidade. Como ela não pode lançar esses 70 milhões no resultado do exercício, porque esses 70 milhões não correspondem a esse exercício, corresponde a um exercício anterior. Como ela não pode abrir a demonstração do resultado do exercício de um período anterior para lançar esse resultado lá, porque essa demonstração já se encerrou, a única alternativa dessa empresa é lançar esses 70 milhões nesse exercício diretamente na conta lucros ou prejuízos acumulados. O que eu estou tentando lhe dizer é que esses 70 milhões não passam pelo resultado do exercício. Eles vão diretamente para a conta lucros ou prejuízos acumulados. Nesse caso aqui, esse impacto de 70 milhões foi positivo, aumentou o resultado da empresa. Então, a empresa vai colocar lá na DLPA essa mudança de critério na avaliação de investimento com um impacto positivo de 70 milhões. Tá bom? Entendeu? Olha lá, ela tinha um prejuízo de 50 milhões, mas se a empresa já utilizasse outro método para avaliar os seus investimentos, o seu prejuízo não seria de 50 milhões, seria um lucro de 20 milhões de reais. Consegue entender isso? Já consegue entender? Está começando a entender o que seria essa mudança de política contábil? Vamos olhar se existe algum outro ajuste de exercícios anteriores. Bom, detectou-se que no ano anterior não foi reconhecida uma receita de vendas a prazo no valor de 10 milhões. A empresa não reconheceu essa receita de vendas. E não faz sentido ela reconhecer essa receita de vendas nesse exercício. Ela não pode fazer isso. A legislação não deixa que a empresa reconheça uma receita de um período anterior nesse exercício corrente. Ela não pode fazer isso. Então, onde ela fará o ajuste relacionado a esses 10 milhões de reais? Lá na conta lucros ou prejuízos acumulados. Se a empresa deixou de reconhecer uma receita, o resultado dela do ano passado foi menor, concorda? Porque a receita de vendas ela aumenta o resultado. Se a empresa não reconheceu uma receita no ano passado, por exemplo, o lucro do ano passado dela foi menor. Então, o que ela precisa fazer agora para ajustar esse lucro? Ela precisa fazer um lançamento positivo. Então, ela precisa aumentar a conta lucros ou prejuízos acumulados. Então, a empresa lançará essa retificação de erro lá na DLPA com um impacto positivo de 10 milhões de reais. Então, note, os ajustes de exercícios anteriores equivalem a 80 milhões de reais. Quais foram esses ajustes? Houve uma mudança de critério na avaliação de investimentos, no valor de 70 milhões, e houve uma receita de vendas que não foi reconhecida no ano anterior e, portanto, teve que ser reconhecida diretamente na conta lucros ou prejuízos acumulados, no valor de 10 milhões. Compreendido? Então, olha como está a nova situação da empresa. O saldo da conta lucros ou prejuízos acumulados não está mais negativo. Agora a empresa já não tem mais um prejuízo acumulado. Ela já tem um saldo positivo aqui na conta, porque ela tinha 50 milhões lançados lá em prejuízos acumulados e agora ela tem 30 milhões de saldo. Por quê? Porque entrou aqui 80 milhões, aumentando o saldo da conta lucros ou prejuízos acumulados, tá bom? Então, o saldo da conta agora passa a ser positivo. Combinado? Bom, depois que a empresa fez os ajustes de exercícios anteriores, é o momento de colocar qual foi o resultado líquido do exercício. Então, olha lá. No exercício, nós vemos que a companhia teve um lucro líquido de 200 milhões. Se a empresa teve um lucro
o impacto desse lucro lá na conta lucros ou prejuízos acumulados será positivo, porque quando a empresa tem lucro, aumenta a conta lucros ou prejuízos acumulados. Então a empresa vai lançar esse lucro líquido de 200 milhões lá na DLPA com um impacto positivo, tá bom? Olha como ficou o novo saldo da conta lucros ou prejuízos acumulados. Tinha um saldo de 50 milhões de prejuízo, agora a empresa já acumula 230 milhões e é um saldo positivo, tá? Então a empresa agora saiu de 50 milhões de prejuízo e agora ela já tem 230 milhões de lucro aqui nessa conta, tá bom? Então ela acumula aí 230 milhões nessa conta. Por que estou repetindo toda hora que ela acumula 230 milhões nessa conta? Porque você já sabe, nós já comentamos na nossa aula, que as SAs não podem deixar saldo na conta lucros ou prejuízos acumulados. Elas precisam destinar esse saldo para o pagamento de dividendos, para a constituição de reservas ou para a incorporação ao capital social da empresa. O importante é que a empresa destine esse valor que está lá na conta lucros ou prejuízos acumulados. A única possibilidade de uma SA ter saldo na conta lucros ou prejuízos acumulados é que essa empresa tenha um prejuízo acumulado. Aí pode ficar lá. Mas se a empresa tiver lucro, ela não pode deixar na conta lucros ou prejuízos acumulados, tá bom? Então, o próximo passo aqui é distribuir esse lucro que está lá na conta lucros ou prejuízos acumulados. Então, vamos fazer as transferências para as reservas. A primeira delas, que é a obrigatória, que é a única que é exigida por lei, é a reserva legal. Então, vamos dar uma olhadinha aqui na reserva legal. A reserva legal, ela equivale a 5% do lucro líquido do exercício. Então, o lucro líquido do exercício foi 200 milhões. Então, a empresa precisa calcular 5% de 200 milhões e ela vai chegar que o valor que deve ir para a reserva legal é 10 milhões de reais. Esse é o cálculo, tá? 5% está lá na legislação sobre o lucro líquido do exercício, que é 200 milhões. Vai dar 10 milhões de reais, tá bom? Quando a gente pensa em termos de limite obrigatório, é importante você verificar se o saldo da conta reserva legal não ultrapassará 20% do capital social. Porque a empresa ela é obrigada a colocar 5% do lucro líquido do exercício na conta reserva legal até atingir 20% do saldo da conta capital social. Então é importante nós testarmos esse limite obrigatório. Então vamos ver o valor que está lá na conta capital social. O valor da conta capital social é 200 milhões. Então quanto que dá? 20% de 200 milhões dá 40 milhões de reais. Então o que nós temos de descobrir agora? Se o saldo da reserva legal ultrapassa esses 40 milhões. Porque se ultrapassar, nós não podemos colocar todos esses 10 milhões lá em reserva legal. Nós podemos ir só até o limite de 20%. Vamos ver quanto que era o saldo da reserva legal antes. Era 0. Então, olha, se você colocar 10 milhões de reais, não ultrapassa os 40 milhões que é o limite. Então, não tem nenhum problema. A empresa pode constituir os 10 milhões de reserva legal. Tá? Então, a primeira transferência para a reserva que nós temos aqui é a transferência para a reserva legal, no valor de 10 milhões de reais. O que é importante você saber sobre a reserva legal? Você precisa saber que ela é uma reserva para proteção ao credor, que ela é uma reserva que é obrigatória, é a única que é obrigatória, e a empresa tem que constituir anualmente 5% do lucro líquido do exercício para essa reserva, desde que o saldo da reserva legal não atinja 20% do saldo da conta capital social. Se atingir, você para aí no teto, tá? Você não pode ultrapassar esse valor. Vamos trabalhar com limite obrigatório nessa disciplina, tá bom? Qual que é a próxima reserva? Reserva estatutária. O exercício foi bem gentil com a gente e já deu o valor. Então, a empresa destinou para a reserva estatutária 30 milhões de reais.
O que você precisa saber sobre a reserva estatutária é que ela pode ser constituída para diversas finalidades e que isso precisa estar bem claro lá no estatuto da empresa, tá bom? Acho que essa é a informação mais importante sobre reserva estatutária. É claro que você tem o material de apoio e lá tem o detalhamento de cada uma dessas reservas. É importante que você leia para que você relembre esses conceitos de contabilidade intermediária 1. Próxima reserva. Reservas para contingências. Olha lá, bonitinho também, ó, já deu valor para a gente, né? Então a empresa destinou 30 milhões para reserva para contingências. Bem legal, né? Próxima. Reserva de lucros a realizar. A empresa já calculou também, né? Então, olha, a empresa vai colocar aqui na DLPA reserva de lucros a realizar no valor de 50 milhões. Essa transferência para a reserva traz um impacto negativo para a DLPA. O que você precisa saber sobre a reserva de lucros a realizar? Você precisa saber que a empresa às vezes tem um lucro muito legal, mas esse lucro é oriundo de vendas a prazo, de vendas que a empresa vai demorar muito para receber. Então, às vezes a empresa tem que pagar um dividendo alto, mas ela não realizou o seu lucro. Então, para não comprometer as suas disponibilidades, ela não paga o valor total dos dividendos. Ela paga o valor só até o lucro realizado que ela teve e o que falta para chegar ao valor total dos dividendos, ela deixa aqui em reserva de lucros a realizar. No momento em que esse lucro se realizar, aí sim ela termina de pagar os dividendos para os acionistas. Enquanto esse lucro não se realizar, a empresa deixa esse valor aqui em reserva de lucros a realizar. Então, imagine uma empresa que tem que pagar 75 mil de dividendos, mas ela só tem 50 mil de lucros realizados. Então, o que ela faz? Ela não vai pagar 75 mil de dividendos. Ela vai pagar 50 mil, que é o lucro realizado, e esses 25 mil que faltam para chegar aqui aos 75 mil reais, ela vai deixar em reserva de lucros a realizar. Quando ela realizar o lucro dela, aí sim ela paga esses 25 mil reais que faltam para os acionistas, tá bom? Quero lembrar que a reserva de lucros a realizar, ela é optativa. Se a empresa, mesmo se tiver um lucro realizado baixo, achar que está com caixa bom e quer pagar o acionista, ela pode pagar. A opção é da empresa, tá bom? Próxima reserva. Reserva de lucros para expansão no valor de 20 milhões. Então, olha lá, a empresa destinou 20 milhões para a reserva de lucros para expansão. O que você precisa saber sobre reserva de lucros para expansão? Que é uma reserva que a empresa tem para futuros projetos, futuros investimentos. Então, ela retém uma parcela do lucro para investir em determinado projeto, tá? Vamos ver quanto que a empresa distribuiu para os acionistas. Olha lá. Ela distribuiu 50 milhões de reais para os acionistas. Então, a empresa distribuiu 140 milhões para as reservas de lucros e 50 milhões para os acionistas. Essa distribuição de lucro causa um impacto negativo na DLPA, causa um impacto negativo na conta lucros ou prejuízos acumulados. Por isso que você vê aqui, ó, que o sinal é negativo, tá? Todas as contas estão com sinal negativo. Vamos verificar agora se a empresa incorporou uma parcela do lucro. Ela tinha 50 milhões de prejuízo. Depois fez ajustes de exercícios anteriores no valor de 80 milhões. Depois contabilizou aí um resultado líquido do período no valor de 200 milhões. Desse valor que ela formou aqui na conta lucros ou prejuízos acumulados, que deu 230 milhões, ela distribuiu 140 milhões em reservas de lucros e 50 milhões em dividendos. Quanto que sobrou? Porque o exercício diz que a parcela que sobrou foi incorporada ao capital social. Então, sobrou aqui na conta 40 milhões de reais. É esse valor que a empresa incorporou ao capital social. Então, note que agora a empresa destinou os 230 milhões que estavam na conta lucros ou prejuízos acumulados. O saldo final da conta agora é zero, tá bom? Então, essa é a estrutura da DLPA.
Agora falta uma coisinha que nós temos que fazer em todos os exercícios: colocar qual o valor dos dividendos por ação. Vamos descobrir. Aqui diz que a companhia Creta tinha 300 milhões de ações. Então nós precisamos fazer a continha para descobrir quanto que a empresa pagou por ação. Nós já sabemos que são 300 milhões de ações. Vamos olhar aqui. O valor que a empresa pagou de dividendos é 50 milhões. Dividido por 300 milhões de ações, quer dizer que a empresa pagou 16 centavos por ação. Tá? Então, o valor que vem aqui nas notas explicativas é 16 centavos. Dividendo por ação, 16 centavos. Professora, eu não quero colocar nas notas explicativas, eu quero colocar dentro da demonstração dos lucros ou prejuízos acumulados. Você pode fazer isso. Se for a sua opção, você pode fazer isso. Então, você vem aqui na frente da linha aqui, dividendos, e coloca entre parênteses, dividendos por ação, 16 centavos. Sem o menor problema, tá bom? Você pode escolher, fique à vontade. Combinado? Então, essa é a resolução do primeiro exercício. Viu que a demonstração de lucros ou prejuízos acumulados não é um bicho de 7 cabeças. Você consegue resolver sem o menor problema, tá? É só ter calma e relembrar os conceitos de contabilidade intermediária 1. Por isso que é tão importante que você leia o material de apoio, porque lá eu coloquei as definições de cada uma dessas reservas, as contabilizações, e você poderá relembrar o terceiro período, tá? Bom, vamos para o último exercício então. Esse daqui, ele é muito parecido com esse que nós acabamos de fazer, por isso você verá que eu farei ele bem mais rápido. Só que eu quero focar em um conceito que pode gerar alguma dúvida quando você estiver elaborando a demonstração dos lucros ou prejuízos acumulados, tá bom? Então vamos lá. A conta lucros ou prejuízos acumulados da companhia Malibu tinha saldo zero em 31/12 de 2017. Então você já sabe qual que é o saldo inicial desse exercício, né? Mas só vamos terminar de ler aqui. O capital social era de 500 e a reserva legal era de R$10. Sabendo disso, elabora a demonstração dos lucros ou prejuízos acumulados de 31 de dezembro de 2018 da companhia Malibu, considerando os seguintes dados. Vamos ver. Ela dá aqui o lucro líquido, dá todas as reservas, os dividendos, o número de ações e lucro líquido a realizar. Vamos começar então. Olha a estrutura da demonstração dos lucros ou prejuízos acumulados. Nós já sabemos que a empresa teve um lucro, então o saldo final aqui será zero, porque eu já comentei que as SAs destinam o seu lucro, né? Então, qual que é o saldo inicial que vem para cá no exercício? Aqui está lhe dizendo que o saldo inicial da conta era zero. Então, você vai colocar aqui nessa linha zero. Saldo inicial, zero. Então, a empresa saiu de um saldo inicial zero em 31/12 de 2017 e vai chegar num saldo final igual a zero em 31/12 de 2018. Agora, o nosso desafio é mostrar quais foram as variações dentro dessa conta nesse período de 2018, tá bom? A primeira coisa que você precisa pensar é: esse saldo inicial aqui está correto? Ocorreu algum ajuste de exercícios anteriores nesse ano de 2018? Vamos olhar lá no exercício. Parece que não, né, pessoal? Olha lá. Não houve nenhuma mudança de política contábil, não houve nenhum erro na contabilização de alguma despesa ou na contabilização de alguma receita. Então, nesse exercício específico, não tem ajustes de exercícios anteriores. Não tem, tá? Então, não tem. Agora, a gente pode olhar se a empresa fez alguma reversão de reserva. Aparentemente, ela não fez nenhuma reversão de reserva. Então, isso também não vai entrar no nosso exercício, tá? Então, a empresa não teve ajuste de exercícios anteriores e também não fez a reversão de nenhuma reserva. Depois, nós podemos ir para o resultado líquido do período. Quando nós olhamos lá no exercício, nós detectamos que a empresa teve um resultado líquido do período no valor de R$ 1.300. Se esse resultado é positivo, é um lucro, então ele entra na DLPA positivo também. Ele entra aumentando a conta lucros ou prejuízos acumulados.
Então, agora o novo saldo da conta lucros ou prejuízos acumulados é 1.300, tá bom? Então, esse é o saldo. Bom, se ela não fez nenhum ajuste e não fez nenhuma reversão de reservas, o saldo que ela tem para distribuir é 1.300. Então, vamos começar a distribuir esse saldo. A primeira reserva que nós temos que nos preocupar é a reserva legal. Segundo a legislação, a reserva legal deve ser constituída anualmente com 5% do lucro líquido do exercício. Então, vamos achar o lucro líquido, 1.300. Então, 5% de 1.300 é R$ 65. Agora, o nosso desafio é descobrir se o saldo da reserva legal vai passar dos 20% do capital social. Por quê? Porque tem um limite obrigatório. Então, o saldo anterior da reserva legal era 10. Como a empresa quer destinar R$ 65 para a reserva legal, então o novo saldo será 75. Será que 75 é maior que os 20% do capital social? Vamos ver. O capital social é R$ 500, vezes 20% dá 100. Então, 75 é menor que 100. Então, a empresa pode colocar aí R$ 65 lá na conta reserva legal sem nenhum problema, tá, pessoal? Então, ela vai destinar R$ 65 para a reserva legal. Como ela tirou do lucro e destinou para a reserva legal, o impacto será negativo, tá? Então, ela já está destinando R$ 65 para a reserva legal. Vamos para a próxima reserva. Reserva estatutária. Aqui ela destinou 195, já está calculado. Como ela tirou do lucro e colocou em reserva estatutária, o impacto é negativo, tá? Reserva para contingências. Ai, que lindo. Olha, calculado também, 130, né? Então, ela coloca aqui reserva para contingências no valor de 130, reduzindo a conta lucros ou prejuízos acumulados. Reserva de lucros a realizar, viu? Não pode comemorar antes da hora, né? Reserva de lucros a realizar, ela já não deu o valor. Então, já tem uma complicação aí. Vamos deixar ela aqui na DLPA, bonitinha. Vamos continuar o exercício, porque tem alguns dados que ainda estão lá para frente que vão ajudar a calcular a reserva de lucros a realizar, tá bom? Próxima. Reserva de lucros para expansão. O que restar aí, ó? Não pode comemorar mesmo, né? Outra reserva que ela não deu o valor. Nós precisamos descobrir. Então, nós vamos deixar esses dois campos aqui em branco. Próxima coisa, dividendos obrigatórios no valor de R$ 325. Professora, então eu já tenho o valor dos dividendos, eu posso colocar esses R$ 325 lá na DLPA, né? Não. Olha o que está falando aqui, ó. Ver observação. Os dividendos são limitados ao montante do lucro líquido realizado, devendo ser constituída a reserva de lucros a realizar. Essa empresa aí, ela optou por constituir a reserva de lucros a realizar. Lembra que eu falei que não é obrigatório constituir a reserva de lucros a realizar? Mas a companhia Malibu quer constituir a reserva de lucros a realizar. Então, vamos ajudar a companhia Malibu. Olha aqui. A empresa teve um lucro líquido de R$ 1.300. Esse é o lucro líquido dela. Só que R$ 1.175 ainda vai se realizar. Então, ela tem um lucro líquido a realizar, provavelmente oriundo de vendas a longo prazo, vendas que ela vai demorar para receber. Então, qual o valor que ela efetivamente realizou? Ela realizou R$ 125. Ela realizou financeiramente R$ 125. Aí, olha o problema que essa empresa tem. Ela tem que pagar 325. É obrigatório. Olha lá o nome. Dividendos obrigatórios. Só que, pessoal, ela só realizou financeiramente 125. Então, o que ela pensa? Bom, para eu pagar esses 325, eu vou ter que me endividar. Eu vou comprometer as minhas disponibilidades. E eu não quero fazer isso nesse momento. Então, o que ela pode fazer? Ela pode limitar o pagamento dos dividendos. Limitar até quanto, Neire? Limitar até o valor do lucro líquido realizado. Não é esse o valor que ela realizou financeiramente? Não é esse o valor que ela tem? Então, ela paga até esse valor. Ela vai pagar, então, R$ 125 para os acionistas como dividendos e a diferença
que refere-se aos R$200, vai ficar na conta reserva de lucros a realizar. É isso, tá, pessoal? Então, como que funciona? Tenho a obrigação de pagar 325? Tenho. Vou pagar? Agora não. Vou pagar 125 agora e os outros 200 eu vou pagar quando realizar o lucro. Combinado? Então, esse era o cálculo que você tinha que fazer aqui. Se você vai apressadamente e já coloca esses 325 lá na DLPA, acabou, você vai errar o exercício. Você vai errar o valor que tem que ir para a reserva de lucros a realizar, você vai errar o valor que você tem que colocar em reserva de lucros para expansão, atrapalha o seu exercício, tá? Então, quando você se deparar com a reserva de lucros a realizar com um valor para ser calculado, primeira coisa que você pensa, vixe, essa empresa tem lucro líquido a realizar. Então, eu preciso achar qual o valor do lucro líquido realizado e pagar os dividendos só até o teto do valor do lucro líquido realizado. Combinado? Então, nesse caso aqui, ó, a gente vai colocar aqui na DLPA. Dividendos será pago 125. Os 200 que faltam para completar aqueles 325 relacionados aos dividendos obrigatórios, aqui em reserva de lucros a realizar, tá bom? Então, basicamente é isso. Consegue entender? Você vai fazer muito esse cálculo na minha disciplina, então é importante que você revise esses conceitos. Lá no material de apoio eu dou exemplos e eu tenho até alguns slides mostrando como calcular isso passo a passo. É importante que você leia, tá? Vamos terminar então aqui agora. Agora ficou fácil, porque a reserva de lucros para expansão é o que restar. Como assim, professor? O que restar é o valor que falta para ser destinado. Lembra que o saldo dessa conta tem que ser zero? Então você precisa descobrir quanto que a empresa tinha lá no saldo, 1.300. Quanto que ela já destinou? Quanto que falta para ser destinado? O quanto que falta é o valor que entra aqui em reserva de lucros para expansão. Vamos fazer isso. Olha o cálculo aí, pessoal. A empresa, então, tinha 1.300 para distribuir, e aí ela colocou 65 em reserva legal, 195 em reserva estatutária, 130 em reserva para contingência, 200 em reserva de lucros a realizar e destinou 125 como dividendos. Quanto que falta para ser destinado? R$585. É esse o valor que entra aqui em reserva de lucros para expansão, tá bom? Entendeu como a conta é feita? Vamos repetir então? Eu pego o resultado líquido, que é o saldo que eu tinha lá, tiro todas as contas aqui que a empresa destinou lucro, as reservas e os dividendos, não esquece os dividendos. E aí você vai ver que ainda vai sobrar um saldo na conta lucros ou prejuízos acumulados. Esse saldo é o valor que vem aqui para a reserva de lucros para expansão, tá bom? Então agora, quando você olha a DLPA dessa empresa, você descobre o seguinte: a empresa teve um lucro de 1.300 e ela destinou 1.175 para as reservas de lucros e 125 para dividendos. É isso. O saldo começou zerado e terminou zerado. Por quê? Porque é uma SA que tem que destinar o seu resultado, beleza? Não pode deixar lucro lá na conta, lucros ou prejuízos acumulados. Certo, pessoal? Agora nós temos que descobrir o valor do dividendo por ação. São 100 ações. Então o que nós vamos fazer? O valor pago de dividendos é 125. 125 dividido por 100 ações quer dizer que a empresa vai pagar 1,25 por ação. É isso que a empresa vai pagar. Então você coloca esse valor aqui em notas explicativas, 1,25. Não quer colocar em nota explicativa? Não tem problema. Você vem aqui na linha dos dividendos e coloca aqui entre parênteses dividendos por ação, 1,25. Perfeito, tá? Seu exercício está pronto, tá? Então é isso, pessoal. Basicamente era o que eu gostaria de falar sobre a demonstração dos lucros ou prejuízos acumulados. Ela é uma demonstração muito tranquila. É claro que na aula de quinta-feira eu vou abordar alguns contextos mais aprofundados sobre essa demonstração, mas basicamente eu acho que agora você já tem condições de realizar os exercícios de fixação e também começar a fazer o seu terceiro exercício avaliativo. Então eu quero agradecer, muito obrigada. Eu espero que todos tenham uma boa semana e que compareçam ao nosso encontro na quinta-feira às 8 horas. Bons estudos, pessoal. Até a próxima aula. Tchau.